Capítulo 2. Crucificando os sonhos. Em Homem-Aranha 2, de 2004, o melhor filme de super-heróis já feito, Tia May fala para Peter umas verdades sobre heroísmo. Devido à crise de identidade, ele estava perdendo seus poderes e voltando a viver uma vida normal. Ela diz: "Eu acredito que existe um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece e nos permite morrer com orgulho, ainda que, às vezes, tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos, até de nossos sonhos." Se tem uma coisa que heróis nos ensinam, seja os da ficção, seja os da vida real, é a abnegação em prol do próximo. Como não lembrar do clássico conselho do tio Ben? No primeiro Homem-Aranha, lançado lá em 2002, ele fala: "Com grandes poderes vem grandes responsabilidades." Isso é muito sério e me lembra da Bíblia, quando ela diz que recebemos poder do alto para testemunhar, Atos 1:8, e que se sabemos fazer o bem e não o fazemos, cometemos pecado, Tiago 4:17. Não recebemos o poder de Deus para benefício próprio, recebemos para testemunhar, e cristão testemunha com a palavra e com a vida. E já que estamos no embalo de exemplos da cultura pop, basta lembrarmos de uma coisa: geralmente são os vilões que usam seus poderes em causa própria. Mesmo cercados de bons exemplos, a busca pelo prazer, pela satisfação pessoal e pela felicidade ainda é mola propulsora da maior parte de nossa sociedade. Nascemos nela e nela fomos forjados. Por isso, a procura pela realização do eu está presente até mesmo nos cristãos. Criamos um cristianismo customizado, aquele em que conseguimos encaixar nossas demandas e preferências e ainda assim dizer amém no domingo. Nessa religião, colocamos tantas camadas por cima da mensagem de Jesus que o simples "vem e siga-me" é abafado pelas imagens de Cristo como psicólogo, médico, guru, coach, revolucionário, filósofo e por aí vai. Chegamos a tal ponto que Jesus Cristo, o Senhor, aquele que pede exclusividade e compromisso, que exige nada mais, nada menos que um caminho de cruz e de autonegação, desaparece, dando a impressão de que o amargo do chamado que ele faz precisa ser coberto com alguma coisa doce para ser aceito e dirigido pelas pessoas. Tipo gente que entope de molho o prato de salada. Diluímos a mensagem bíblica para que ela caiba em nosso discurso inspiracional e motivacional. E pensamos textos de seus contextos para, em nome da teologia Good Vibes, tornar os discursos de Jesus mais atrativo para o público. Packer foi na veia. A ambição na vida de muitos cristãos parece limitada a edificar um bom lar cristão de classe média. Fazer alguns bons amigos cristãos de classe média cria os filhos com boas maneiras cristãs de classe média e deixa-o marginalizados pela comunidade, cristã ou não, se virar da melhor maneira que puder. Entendo que a verdade bíblica afirma que Jesus Cristo morreu em meu lugar, não para que eu sinta bem e seja salvo, mas para que eu seja salvo e servo. Ele não morreu na cruz por causa das nossas frustrações e decepções, mas por causa do nosso pecado. O propósito do Cristo pendurado no madeiro é a transformação de pessoas espiritualmente mortas em pessoas verdadeiramente vivas, que hajam para a glória de Deus. Nas palavras de Phillips, embora a salvação venha ao encontro da mais profunda necessidade do homem, essa ideia humanista de fazer uma coisa em favor do bem-estar da pessoa ignora completamente a razão fundamental pela qual Cristo morreu na cruz. Deus concede a salvação aos homens principalmente
para trazer glória a Ele por meio de um povo que tem o caráter do seu Filho. Efésios 1 e 12. A glória de Deus é mais importante do que o bem-estar do homem. Isaías 43 e 7. Veja bem, eu não pretendo ser insensível. Creio que a mensagem bíblica conforta os corações. Inclusive, diferente de outros pensadores que também falaram mensagens de conforto, Jesus convidou os cansados e sobrecarregados para estarem em sua companhia. Cristo andou por essa terra curando pessoas e confortando-as em suas dores. O problema é reduzir a mensagem de Jesus a isso. Tem muita gente se dizendo cristã e não saindo desse estágio de coitadismo. Temos que amadurecer. Ler também o versículo 29 de Mateus 11 e entender que a Bíblia não é sobre as nossas dores, é sobre Jesus e a vontade do Pai. Estar em missão com Cristo é aprender dele e sim, ter paz na alma, mas sem esquecer que ele também diz: tome sobre vocês o meu jugo. O jugo era uma estrutura de madeira que unia dois animais para carregarem uma carga. Ou seja, tomar o jugo significa sujeitar-se. Logo, tomar o jugo de Jesus significa tornar-se seu discípulo e participante da sua missão. Aí eu faço a pergunta: você acha que todo esse investimento de Deus, enviando seu Filho para morrer em nosso lugar e assim possibilitando que nós, seres humanos, mortos por causa de nossos pecados, tivéssemos vida, é para que fiquemos preocupados com nossos sonhos, planos de carreiras e realizações? Eu penso que não. Paulo fala aos Efésios: pois somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Efésios 2 e 10. Ou seja, Deus tem sim planos e sonhos para nós, mas eles dizem respeito à sua obra e missão na terra e à maneira com que somos encaixados nessa tarefa. Quando Paulo afirma em Romanos 8 e 28 que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e quem são chamados de acordo com seu propósito, ele está reforçando a seguinte ideia: tudo coopera, tanto as coisas boas como as ruins, para que a gente trabalhe nossa salvação com temor e tremor e desenvolva nosso chamado. E que chamado é esse? Viver as boas novas. Nossos sonhos na via crucis. Caminhar com Jesus é perder a própria vida. Confira Mateus 16, o 24 e o 25. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, irá perdê-la. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Não tem como suavizar essas palavras. A vida com Jesus é uma espécie de sentença de morte ao ego, por morte do meu eu. Quero dizer, a transformação dele, a ressignificação de quem eu sou. Experimentamos algo tão extraordinário que a Bíblia usa termos como nascer de novo e nova criatura para se referir a essa transformação. A ressurreição de Jesus marca o início da fé genuína dos discípulos, tanto que nascer de novo só é possível por causa da ressurreição. Pedro afirmou: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. 1 Pedro 1 e 3. Ao aniquilar o poder da morte, Cristo possibilitou a vida eterna aos que renascerem nele. A esperança viva habita no discípulo regenerado. Ele sabe que todos os sofrimentos e perseguições que atualmente assolam não serão a palavra final em sua vida, pois Jesus trilhou o mesmo caminho. Sofreu até a morte, mas ressuscitou, garantindo assim o mesmo destino para os seus. A regeneração já é a vida por vir, invadindo o crente aqui e agora. Bankford,
Definiu regeneração como a obra criadora de Deus que produz vida nova pela qual o ser humano vivificado com Cristo pode ser chamado de nova criatura. Somente alguém que foi feito de novo pode entender e obedecer a Deus e a sua palavra. Só os nascidos do Espírito entendem das coisas espirituais e estão aptos para responderem ao chamado divino. Piper disse: o primeiro efeito desse novo nascimento é que vemos e recebemos Deus, o seu Filho, a sua obra e a sua vontade como extremamente belos e valiosos. Isso é fé. Essa fé vence o mundo, ou seja, vence o poder escravizante do mundo em ser o nosso tesouro supremo. Somos livres para obedecer com alegria. A sedução do mundo é justamente nos fazer acreditar que precisamos atender primeiro às nossas necessidades para, depois, quem sabe, atender às do próximo. Mas se eu olho para os heróis da fé e os mandamentos divinos, vejo outro padrão. Pessoas que se doaram e se entregaram em obediência a mandamentos que orientam a olhar para o outro em vez de olhar para o espelho. Já pensou se, no Getsêmani, Jesus, em profunda tristeza, pensasse só nele e na comunhão com o Pai? Aliás, ele pensou na comunhão com o Pai que todos os que nele crescem poderiam ter. O preço disso era muito mais alto e, mesmo assim, foi pago. Os adeptos da teologia Good Vibes e do acredite nos seus sonhos, em nome da autoestima, deturpam o mandamento de Cristo que nos diz para amar os outros como amamos a nós mesmos, e colocam os seus desejos e necessidades à frente do reino de Deus. Eles dizem que devemos nos amar e sermos realizados para assim conseguirmos ofertar amor. Nessa busca pelos seus sonhos, vivem um cristianismo diluído. Por isso, não faz sentido inverter o mandamento em Mateus 22:39. Ame o seu próximo como a si mesmo. O mandamento é para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e não para amarmos a nós mesmos. Já nos amamos, não precisamos de um mandamento para isso. E como pecadores, esse sentimento geralmente é deturpado. Ok, alguém pode argumentar. Existem pessoas que não se amam. Levam uma vida sem perspectiva, sem metas e sem sonhos. Por isso, precisamos despertar nessas pessoas o amor próprio para depois elas serem capazes de ofertar amor. Não penso que esse seja o caminho, nem encontro respaldo bíblico para isso. Essas pessoas não precisam ouvir mensagens inspiracionais e motivacionais. Elas precisam se render ao Evangelho. Devo lembrá-los de que vivemos num tempo em que, em nome do amor próprio, pessoas estão se casando com elas mesmas. Simplesmente um absurdo. A sologamia é uma demonstração clara desse devaneio do amor próprio. Numa entrevista, uma mulher que até cerimônia fez deste casamento sologâmico declarou: aprendi a viver feliz sozinha. Aprendi que me bastava. Interessante que, em determinado momento do vídeo, ela aparece se admirando no espelho. Marcada pelo pecado, nossa vida sempre irá priorizar o amor próprio. Lewis já nos alertou. A vida natural em cada um de nós é algo autocentrado, algo que deseja ser paparicado e admirado para tirar proveito de outras vidas e explorar o universo todo. E especialmente algo que deseja ser deixado por conta própria. Tem medo da luz e do ar do mundo espiritual, pois nossa vida natural sabe que, se a vida espiritual encontrá-la, todo o egocentrismo e a vontade própria serão mortos, e por isso vamos lutar com unhas e dentes para evitar que isso aconteça. Lewis cita o exemplo do próprio Cristo, que em sua humanidade escolheu uma carreira terrena que significava o aniquilamento dos seus desejos humanos a todo momento. Essa autorrealização é um engodo mundano, pois o indivíduo está buscando satisfação no aqui e no agora. E sabe o que é triste? Muitos, nessa busca, conseguem atingir alguns de seus objetivos,
e acham que essa realização é bênção de Deus. É o famoso estou vivendo os sonhos de Deus para a minha vida. Autorrealização, autoestima, autoísmo ou auto-aquilo não fecham com o que Deus pede em sua palavra. Esse é o problema da autoestima, seja ela baixa, seja ela alta. Queremos curá-la com orgulho ou com aplausos. Eu e a sociedade não podem ser o molde do meu caráter. Não posso viver a partir do que penso ou do que pensam de mim. Keller usou o termo autoesquecimento em ego transformado para falar sobre isso. Um coração que foi transformado pelo Evangelho só se preocupa com a opinião de Deus a seu respeito. E essa sentença já foi dada na cruz. A pessoa sabe, por causa de Cristo, que é amada por Deus. E esse veredito pauta toda a sua vida. Não é mais o seu ego querendo preencher um vazio. Quando queremos matar a fome do nosso eu com as coisas deste mundo, ficamos mais famintos, pois ilusão não preenche de verdade. Alguém já disse que somos tubarões existenciais. Pense por um momento. Em quantas situações agimos inflamados pelo ego, pelo desejo de sermos alguém, de sermos aprovados e aceitos? Quantas vezes olhamos para o espelho e dissemos: eu mereço isso, eu vou fazer acontecer, eu preciso ser reconhecido, entre outras fases de autoafirmação. Se sondarmos nossas intenções mais profundamente, veremos um ego querendo aplausos. A humildade do Evangelho mata a necessidade de que tenho de pensar em mim. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. É o descanso bendito que somente o autoesquecimento nos oferece. A humildade verdadeira que brota do Evangelho significa ter o ego satisfeito, não inflado. Estamos falando de autoestima elevada? Não. De baixa estima? De jeito nenhum. Um ego transformado é só mais uma parte de mim que cumpre a sua função, como os dedos dos pés. Se estiver tudo bem, nem percebo que estão ali. Agora, se dou uma pontada, se dou uma topada no pé da mesa ou na quina da parede, meu dedo machucado fica me lembrando da sua existência e a todo momento chama a atenção para si. Assim também é o ego do ser humano, sem o novo nascimento. Quer sempre estar no centro das atenções. O ser humano deve encontrar sentido na vida porque Deus o ama e o criou para uma obra. Em Mateus 6, é a busca pelo reino de Deus e sua justiça que traz realização ao ser humano. Quando entrego minha vida para Cristo, descubro o amor e uma missão. Isso me preenche e dá uma meta definida. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois este é o dever de todos. Eclesiásticos 12 e 13. Repito aqui o resumo que Jesus fez no Antigo Testamento. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, do 37 ao 39. Leia o que Paulo escreve aos Coríntios. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. 2 Coríntios 5 e 15. Não viver para si mesmo é autoesquecer-se. E aqui termina o capítulo 2.